Narrado no livro de Atos, capítulo 28, e terminando ali esse capítulo, nós não vamos ler todo o capítulo 28, eu falarei em duas etapas deste capítulo 28 do livro de Atos. Meus amados, lá a semana passada, nós intitulamos o sermão dizendo que era a tempestade que eles passaram e eles vieram, e eu intitulei Passando pelas Tempestades da Vida. Então eles passaram pela tempestade, chegaram a um lugar, o texto termina assim, lá no capítulo 27, ele diz assim, ele termina assim, lá no... que eles... chegaram, o navio, chegaram lá em pedaços de tábua, mas chegaram a salvos na terra, ou no lugar lá em Malta. E chegaram, meus irmãos, com segurança, porque eles obedeceram o que Paulo havia dito ali, a ordem de Paulo. Primeiro passaram medo, foram arremessados de um lado para o outro, mas enfim, chegaram lá debaixo das adversidades, não poucas adversidades, muitas adversidades, mas aí hoje eu quero intitular o sermão dessa forma: da tempestade para o triunfo. Então eles saem da tempestade e eles vão para o triunfo. Então você passa por tempestade, como eu também passo, nós passamos, a igreja passa, a família passa, a sociedade passa, a nação passa, seus entes passam, nós passamos pela tempestade. No geral, meus irmãos, passamos pela tempestade, mas nós chegamos ao triunfo. Há muitos que passam pela tempestade e não chegam. Eu penso que o grande clássico de tempestades, que não é bem uma tempestade, porque nesse caso eles bateram no iceberg, a história, mas eu só quero fazer um preâmbulo aqui, a história do Titanic, em inglês Titanic, eles falam, Então de ele sair de um lugar, de um objetivo para chegar no outro, e ele não chega. Muitos dizem por causa da altivez ali dos comandantes, dos marujos ali, da altivez, eles dizendo: nós chegamos, nós podemos, nós estamos numa máquina que é imparável, e eles não chegam. E às vezes há pessoas que são assim, eles dizem: eu chego sim, eu vou sim, e eu dou um jeito sim. Mas, meus irmãos, nós só chegamos se Deus quiser, se Deus abençoar, se Deus for à frente, se Deus sustentar. É só se Deus quiser que nós chegamos. Então é da tempestade para o triunfo. É o lugar que Deus quer que nós chegamos, é o lugar que Deus quer que a gente alcance. Ele tem nos abençoado, Ele tem nos sustentado, e eu creio, Ele fará coisas extraordinárias em nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero ser bem rápido hoje, vou ser bem sucinto, apesar do meu sermão ser bem extenso, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, para que hoje nós ainda temos uma outra parte do culto que irá acontecer após a ministração da palavra. Atos 28, eu vou ler do versículo 1, primeiramente, até o versículo 6. E diz assim: uma vez a salvo em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta, a ilha que eles chegaram. Meus irmãos, os navegadores, eles é certeza que eles conheciam essa ilha, não tem como eles não conhecerem. Porém, eles foram mandados para um lado da ilha que era desconhecido. Então eles ficaram meio assim, depois eles tiveram certeza: estamos em Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram a fogueira e
receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Por que esse detalhe? Estava chovendo e fazia frio. Por que esse detalhe? Paulo juntou um monte de gravetos e, enquanto os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Víbora, meus irmãos, víbora é cobra, é uma serpente, tá? E quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois, tendo sido salvo do mar, a justiça não lhe permite viver. Paulo, porém, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu nenhum mal. O 6. E as pessoas esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto. De repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia, passaram a dizer que ele era um Deus. Pai, esta é a tua palavra, ela é a verdade, e ela é a verdade absoluta. As coisas passam, estão passando e vão passar, mas a tua palavra é a verdade, e é a verdade absoluta. E eu sei, cremos que não estamos aqui para um encontro social, nós estamos aqui para aprender mais de Ti, estamos aqui para Te adorar, para lhe dizer que Te amamos e que nós precisamos do Senhor. Perdoa nossos pecados, Pai, perdoa nossas falhas, nos leva para perto de Ti. Não nos deixe, Pai, dizia a velha canção, não nos deixe sós. Não, Senhor, não nos deixe. Espírito Santo, fala conosco hoje, fala com esta igreja. Nós somos carentes de Ti, nós precisamos de Ti, nós temos anseio em ouvir a Tua voz. Fala hoje com a Tua igreja, com o Teu povo, com aqueles que estão aqui, com aqueles que estão no culto online, aqueles que ouvirão essa palavra posteriormente. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Chovia e fazia frio. Assim eles chegaram em Malta. Um grupo, mais ou menos, de 276 pessoas, mais a tripulação. Esse era o grupo, os náufragos. Então, meus amados, e esses bárbaros, o texto deixa muito claro, foram muito assim, bondosos com eles. Logo viu a chuva e o frio, foram preparar uma fogueira, uma forma de aquecê-los ali. Então, meus irmãos, na nossa caminhada fica aqui a primeira dica, fica a dica, #fica a dica. Meus irmãos, o primeiro conselho para nós devemos andar com pessoas que estão dispostas a nos aquecer. Nós na jornada, eu falarei com isso mais abaixo aqui, nós precisamos estar dispostos a andar com pessoas que vão trazer calor para a nossa caminhada, que vão, meus irmãos, ser pessoas bênção na nossa vida, que vão ser pessoas que vão nos ajudar em nossos desafios, em nome de Jesus. Então, meus amados, no verso 3, então a palavra do Senhor, ela fala ali que Paulo, ele vai procurar gravetos. Paulo ajuntou um monte de gravetos, e enquanto os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão. Esse detalhe, eu vou falar primeiro do graveto. Então, meus amados, Paulo, ele procura gravetos, ele procura o combustível para o fogo. O combustível para o fogo é graveto, é lenha, é uma madeira, alguma coisa ali. Ele sai procurando esse combustível. Agora, quem é Paulo?
Paulo não era qualquer um, meus irmãos. Ele já tinha liderado esse grupo na tempestade. Ele já vinha, meus irmãos, falando das grandezas de Deus. Eles já sabiam quem era Paulo. Quem era Paulo? Então, meus amados, Paulo estava no meio de uma galera, todos ali estavam esquentando fogo, mas um só estava preocupado com o bem-estar do grupo todo. Um estava preocupado. Quem era ele? Quem era ele? Gente do céu, vamos tomar aquele trem lá, Eliette. Quem era ele? Não, gente, está fraco. Você é doido. Eu não quero falar aqui. Quem era ele? É Paulo, gente. Ele já falou, é Paulo. É o Paulo. Então vamos, agora já sabe que é Paulo. Quem era ele? Pronto. Estou igual o Silvio Santos. Vou mandar um negocinho aí para vocês, uns dólares aqui. Aí dá boa, né? Sustagem, Eliette. Toma esse negócio aí que a galera vai falar forte aí. Então, meus amados, Paulo, ele sai ali e sai procurando os gravetos. Então, meus irmãos, as pessoas, por vezes, elas estão pensando só em si. Não, eu vou ficar aqui esquentando o meu foguinho, está tudo bem, 200 e tantos negros, meus amados, e ele sai, meus irmãos, porque ele já estava no coração dele, o servir a Deus. Ele sai a catar lenha, sai a catar graveto, sai a procurar esse combustível para que todos fossem aquecidos. Então, meus amados, o coração do verdadeiro servo, ele é assim. Ele é desse jeito. Ele olha mais para o outro do que para si próprio. Ele olha mais para a comunidade do que para si próprio. Ele olha mais para o bem-estar de todos do que para si mesmo. Esse era Paulo. Então, meus amados, aqui fica evidente o coração servil, ou o coração de servo de Paulo. Ele está pronto a servir. Então, meu amado, eu te dou um conselho: cate gravetos, não fique parado, arrume combustível, aqueça alguém. Repito, cate gravetos, arrume um combustível, aqueça alguém. Meus amados, faça isso na sua caminhada. Paulo não ficou lá, meus irmãos, sentadinho, só esperando. Eu sou do tempo que tínhamos o fogão de lenha, e era uma tristeza naquele frio de julho, junho, e a gente via que a lenha ia acabando, e quando chovia, pior ainda, a lenha ia acabando e tinha que alguém buscar essa lenha. Meu Deus, que tristeza e que briga! Ou de manhã, sempre fora de hora, de noite, de madrugada, mas tinha que ir. Então, meu amado, procure aquecer alguém, para que ele seja abençoado e você seja abençoado em nome de Jesus. Amém? A parte B, ela fala assim: amém, igreja? Enquanto os colocavam no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Talvez seja a minha maior ênfase nessa parte dos versículos que lemos. Meus amados, não se engane. Não se engane. Quando você estiver procurando aquecer alguém, as víboras se manifestarão. Não se engane. Paulo estava fazendo, meus irmãos, nada errado. Nesse evento, eu vou arredondar o número para 276, que nós não sabemos o número exato, 276 pessoas. Por que que essa víbora achou Paulo? Por que ela achou Paulo, irmãos? Tinha 276 ali.
e ela achou Paulo. Ele foi o atacado, ele foi a vítima, ele foi o alvo. Não se engane. Quando você quiser aquecer alguém, a víbora pode te atacar. Meus irmãos, mas Paulo era fiel e estava vivendo como um verdadeiro servo. Só que isso não o livrou do julgamento. Nós vamos ver no versículo seguinte. Não livrou ele. Era servo, fiel e a serviço. O cara, ele saiu para procurar graveto, achou o graveto, traz o graveto, joga no fogo. Por causa do calor, a serpente tal nele, morde. E ela, meus irmãos, não é que ela deu uma beliscadinha, não. Essas cobras michuruca que tem por aí, não. Cobra de aquário, cobra... É que o de Janeiro não está aí. Ah, o Luigi está. Mas o de Janeiro também. Eu não gosto nem daquelas. E não é essas cobras mequetrefe aí, não. É tanto que os caras de lá da ilha falaram assim, pode esperar. Ou vai inchar e morrer. Mas tem uma figura para isso também. Então essa víbora garra nele, ele sacode ela, e pelo calor ela cai no fogo e some essa víbora. Agora, meus amados, prestem atenção nos 276. Achou Paulo. O serviço humilde dele trouxe a víbora. O serviço simples dele trouxe a víbora. O serviço dele para a comunidade trouxe a víbora. Não se engane. O seu trabalho, por vezes, acontece isso. Levanta-se contra nós. Levanta-se contra você. E o texto vai dizer isso. É o que nós aprendemos aqui em Atos. É o que está aqui. Aí no verso agora 4, Luigi, quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros. Os caras ficaram desesperados. Irmãos, eu sou assim. Eu não sei quando o cara tem um medo extremado de cobra. É o meu caso. E hoje, eu não sei se é por consequência de tantas áreas verdes que vão se perdendo, né? Em todos os lugares, aqui, Campinas, não tem. Então as fazendas vão acabando, né? O mato, e vai acabando e vai virando tudo asfalto, e elas vão vindo junto. É o habitat dela, nós é que estamos indo até lá. Aí hoje tem muito por aí, muito, infelizmente. Mas é o habitat delas e nós é que estamos chegando lá. Certamente esse homem é assassino, pois tendo sido salvo do mar, a justiça não lhe permite viver. Então os caras falam assim, cara, a justiça está sendo feita. Paulo, Silvio Santos, lembra, já vai o aviãozinho aí do dólar. Era assassino ou não? Era. Você lembra? Lá em Atos 9:1, perseguidor, né? Então vamos, voltando lá. Mas esses caras, acho que não sabiam disso, viu, Paulo? Eu acho que eles não sabiam disso. Acho que não. Mas ele era. Antes. É só nós lermos Atos. Depois, Luigi, abre aí. Atos 9:1. Depois você volta aí, por favor. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Ele ia lá no sumo sacerdote e falava, me dá a carta aí dos cristãos. Quem é o nome do tal? É Gabriel, é o Elvis, só esse povo de Salto. A Gabi, esses aí, me dá o nome deles. Aí ele pegava e ia perseguir os caras.
Então ele era esse cara perseguidor, mas agora não mais. Então, meus amados, Paulo tinha uma vida manchada. Ele tinha essa ficha manchada, né? Como o cara que vai preso, reza a lenda, eu não sei nada, não conheço, ex-presidiário, por exemplo. Sempre ele está com aquela... Toda vez que puxam o documento dele, ele fala: você é ex-presidiário, você é ex-tal, você é ex não sei o quê. Ou quando não, tem uma condenação. Então, meus irmãos, isso foi o inimigo que usou contra Paulo. Então eles não sabiam, mas o inimigo sabia. O inimigo fala assim: você é um assassino. Meus amados, isso aqui é muito sério. O inimigo, ele pegou o passado de Paulo e trouxe às claras. Ele pegou lá, ó, então você é isso, e trouxe às claras e tornou público isso. Isso o mundo é o que faz contra nós. Agora, meus amados, ninguém pode mudar o passado de Paulo, e ninguém pode mudar o meu passado, ninguém, mas há um que mudou e que pode mudar o passado de Paulo, como pode mudar o nosso passado. Esse nome é Jesus. Jesus muda o seu passado, Jesus muda o meu passado, Ele muda o nosso passado. O inimigo, ele traz às claras para te acusar, para dizer: olha aqui, você é isso, olha aí, você é isso, olha o que você fez, olha o que você causou, olha o que o inimigo faz isso. Agora Jesus, Ele limpa-nos, Ele faz nova todas as coisas, para a glória de Deus Pai. Agora Paulo é servo, agora Paulo é apóstolo de Jesus, agora Paulo é um homem proeminente do Evangelho, agora é um homem usado e ousado na presença de Deus. Quando o diabo te lembrar do seu passado, e ele falar assim, te acusar: eu estava lá naquele dia. Meu irmão, eu acho que todos nós deveríamos fazer essa oração. Quando o inimigo lembrar do seu passado, lembre ele do seu futuro. Amém, igreja? Lembre ele do seu futuro, não mais do seu passado, porque Deus tem um futuro de glória e de poder para a sua vida, em nome de Jesus. Nós iremos morar no céu, aleluias. Isso deveria ser motivo de nós louvarmos todos os dias. E o inimigo da nossa alma, ele queimará no fogo do inferno eternamente. Mas o Deus de poder e graça, Ele está falando para você e para mim que há um futuro de bênção para a nossa vida, e louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? O inimigo será atormentado, mas você está na glória, você está no lugar abençoado com o Senhor, o Todo-Poderoso. Amém, igreja? 28:5. Paulo, porém, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu nenhum mal. Então, meus amados, Paulo, ele balança a mão e joga a víbora no fogo. O que Paulo está fazendo, meus irmãos? Ele está tirando o veneno da sua vida. Quando ele balança, a cobra cai, ele está tirando aquilo que é veneno para a sua vida, cai no fogo, vai para o fogo. Meus irmãos, é preciso jogar o veneno fora.
Que veneno é esse, pastor? Eu nem cobra eu conheço, só conheço essas do aquário, do zoológico, do zooparque. É esses aí que eu conheço. Não conheço cobra. Meus irmãos, tem gente que te puxa para trás. Tem gente que diz assim: seu casamento é uma derrota, os seus negócios é uma derrota, seus relacionamentos é uma derrota, o seu salário é uma derrota, você não prospera, o seu emprego é uma derrota. Olha que empreguinho michuruco. Sua família não presta, sua família é ruim. Isso é veneno, muito veneno. Há pessoas que dizem: a sua igreja não vai para frente, não prospera, puxando para trás, puxa para trás, não colabora, não coloca lá a lenha, não coloca graveto, não, ele está tirando graveto, jogando água. Vamos ver se apaga esse negócio. Puxa para trás, irmãos, não quer ver a bênção, não quer ver as coisas acontecer. A bênção, meus irmãos, não é explodir de pessoas, não, é de ver pessoas que vão morar no céu, que vão passar a eternidade, não o resto, a eternidade com o Senhor, a eternidade com o Todo-Poderoso. É para isso que devemos trabalhar, e é nisso que nós devemos trabalhar todos os dias da nossa vida, incansavelmente, para que todos sejam salvos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, meus amados, as pessoas não permitem, porque te traz para ser veneno, não quer que você vá, e não se alegra que você vai. Então eu quero te dar um conselho hoje: sacode o veneno da sua vida, sacode o veneno que te prende, sacode, lança no fogo. Então, porque Deus pode restaurar a sua vida, Deus pode fazer isso em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, meus amados, eu olhei um conselho de um comentário bíblico. Eu gosto de falar o nome, não vou. Em inglês está endurance. Eu esqueci a outra frase lá, mas acho que é mundo, alguma coisa assim. Mas enfim, eu não lembro. Eu gostei do comentário dele. Ele fala assim: Paulo não deixou isso incomodá-lo. Sacudiu, cobra, bora. Irmãos, tem gente que se incomoda com nada, fica incomodado, perdido, desanima, bambeia as pernas, nada. Brother, uma cobra brutal que podia ter matado o cara, ele só sacode ela, fala: não, mano, aqui não. Então Paulo não olha para isso, não deixou isso incomodar. Ele não gritou. Quantos estão dizendo isso? Por que Deus comigo? Porque tinha 276. Por que eu? Por que eu? Podia ser outro, poderia alcançar outro. Hoje tem um pessoal que fala assim: cara, eu acho que eu nem posso falar isso aqui, não posso. Sabe o cara que fala assim: podia ter morrido aquele, né? Paulo não falou isso. Por que eu? Porque eu estou na luta. Por que eu? Ele não disse: eu não aguento mais isso. Você já falou isso, não já? Eu não aguento mais, eu vou chutar o pau da barraca, eu não estou aguentando, está terrível, olha que vida, olha o que está acontecendo, olha a permissão de Deus. Ele não disse para o Senhor assim:
Senhor, você não está vendo que eu estou te servindo, eu estou colocando um graveto aqui, eu estou cuidando desses caras, eles podiam ter morrido, eu estou evangelizando, eu estou indo ao lugar que o Senhor me mandou, ou permitiu que eu fosse, estou indo no caminho, estou indo para Roma. Senhor, me ajuda. O Senhor não vê que eu estou te servindo? Ele não olhou para os caras que estavam sentados lá, do lado da fogueira, e disse assim: seus preguiçosos, por que vocês não fazem? Por que é só eu, seus preguiçosos? Por que vocês não vão catar graveto também? Vamos lá catar graveto. É lógico que se tiver um grupo arrumando graveto é muito melhor, mas ele não disse, irmãos. Ele não reclamou, e ele poderia ter reclamado. Ele poderia ter dito: gente boa, vamos catar graveto. Ele não disse: seus preguiçosos. Ele não disse: se vocês tivessem ido juntar madeira em meu lugar, eu não teria sido picado pela serpente. Olha aqui, Deus, eu sou vítima desse negócio. Paulo não disse isso, irmãos. Paulo sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Repita comigo, todos vocês. Vamos lá. Ó, o aviãozinho. Eu sei que Deus tem um propósito definido para a minha vida. Eu também sei, meu irmão. E eu te abençoo no propósito de Deus em nome de Jesus, para que você nós consigamos cumprir ele em nome de Jesus, ainda que seja desse jeito, nas tempestades, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. O 6, Luiz, por favor, gente boa, e vamos terminando. As pessoas esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto. De repente, morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era Deus. Só pense nisso. Primeiro eles falaram: esse cara vai morrer, vai inchar e vai morrer, então ele está condenado, morto. Irmãos, na sequência eles falam: esse cara é Deus, D minúsculo. É que nossa Bíblia é toda em maiúsculo, mas na Bíblia está em Deus minúsculo. Você vê que os extremos não têm coerência. E assim é a maioria das pessoas, elas são extremadas. E é isso que Paulo está tentando nos ajudar a pensar. Esta, meus irmãos, é uma reação humana, ainda que você não entenda, muito comum. Acontece muito. A pessoa, ao mesmo tempo que ela está assim, feliz da vida, ou feliz porque você está sendo usado, abençoado, ou usado, daqui a pouco elas dizem assim: está com nada, não reconheço mais. Irmãos, Deus nos reconhece a despeito da problemática da nossa vida. Paulo enxergou e foi visto como extremado. Uma hora o cara fala: ele é Deus. Outra hora o cara fala: vai morrer. Ele fala: vai morrer. Outra fala: não, ele é Deus. E assim, por vezes, as pessoas olham para os outros. Eles olham para... Uma hora, pau nele. Outra hora fala: não, Deus, o cara é Deus. Irmãos, basta pouca coisa, viu? É pouca coisa, não é muito não. Pouca coisa. Agora, querido, querida, nós precisamos ter equilíbrio em nossas vidas.
por vezes é isso que pensam em relação a você: vai inchar, vai cair. E aponta o dedão e diz: vai inchar e vai cair. Meus irmãos, nós passamos por luta, passamos por tempestades, passamos por desafios. Mas quer ver o que diz o clássico que você conhece, eu conheço? O Salmo 91, versículo 1: nenhum mal te sucederá. Você coloca aí? Eu ia falar Antônio, não sei porque que veio Antônio agora, mas tudo bem, é Gabriel. Ele fala assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Amém, igreja? O Gabriel vai achar ali. 91, 1, achou? Nem a peste que te move, sorrateira, não, 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. 2. Direi do Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. É o 10, desculpa, Gabriel. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Vamos lá todos juntos? Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Você lembra de alguém, algum parente seu que está doente, passando mal, desanimado, frustrado, está down de tudo, o cara não quer saber, e está ruim, e não está ajudando, e está botando fogo no negócio? Você vai ler essa palavra agora e nós vamos liberar essa palavra sobre essa pessoa, em nome de Jesus, para que ela seja alcançada e abençoada para a glória de Deus Pai. Vamos lá, todos juntos? Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Nós liberamos essa palavra sobre essas famílias, sobre essas vidas, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Então, meus amados, nós sairemos com Jesus do nosso lado das tempestades vitoriosos. Amém, igreja? Amém. Nós sairemos das tempestades, agora presta atenção, com Jesus, vitoriosos. Sem Jesus não dá, irmãos. Sem Jesus é barco furado. Sem Jesus a canoa vira. Sem Jesus nós não chegamos do outro lado. Então, meus irmãos, nós devemos ser cautelosos, muito cautelosos, sobre o que os outros pensam de nós, se para bem ou se para mal. Está ali. Então hoje, pode ser que o cara chegue lá em você. Irmãos, deixa eu explicar um negócio para vocês. O mundo que nós estamos, que eu disse aqui quando eu estava ministrando o ofertório, onde o homem mau, ele domina e está aí. Hoje, ele está assim com você: cara, você é Deus, você é muito bom. É difícil de ver uma pessoa como você. Eu acho que em Indaiatuba nem tem. No Brasil, o Brasil não produziu um cara do seu nível. Não, você é top. E pode ser que a mesma pessoa que diz que você é isso, por interesse, ele diga: não, você vai morrer, vai inchar e vai morrer, você não tem jeito. A mesma pessoa, o mesmo sistema que diz que você é, o mesmo sistema diz que você não é. O patrão que diz que você é, o patrão vai dizer que não é. O patrão que te contratou com um sorriso até aqui, ele vai franzir a testa e vai dizer: tchau, gente boa.
Agora, meus irmãos, o Evangelho nos ensina, e crente deveria saber disso, que o mundo nos odeia, mas há um que nos ama, que é o que mais importa, que é Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso, o que cuida de nós. Então nós somos perseguidos, mas existe um que é o guarda de Israel, o Todo-Poderoso, o que está sentado no alto e sublime trono, e de lá Ele controla todas as coisas, e Ele é o que nos abençoa. Louvado seja o nome dEle. Amém, igreja? Agora nós vamos terminar essa parte, versículo 7, por favor, gente boa. O Senhor preserva a vida de Paulo. Perto dali havia uma propriedade que pertencia a um homem chamado Públio, o principal da ilha. Era um prefeito, um administrador. Era como é que chama o prefeito daqui? Gaspar. Tem o Antônio e tem o Gaspar. Mas deixa eu falar com vocês, semana que vem é eleição, hein? Já sabe quem vai votar? Vocês sabem, né? Preste atenção. Nós não podemos aqui dizer votar no A, no B ou no C, mas nós podemos te dizer: procure alguém que defenda a vida, que defenda a família nos princípios cristãos. Procure um candidato que não diz uma coisa aqui, como eu sei que tem um desses que é candidato aqui, diz uma coisa, depois vira e lá faz outra. Olhe bem quem você vai votar. Aqui tem alguns saltenses, né? Então, saltenses, então, lá diz que tem um cara que é bom de praça, até o nome dele virou isso. Praça. Está lá, vai receber alguns votos, mas será se ele é o candidato? E digo a vocês, às vezes ficamos até sem opções, mas mesmo assim é preciso refletir. Reflita no seu vereador, procure conhecer o que ele pensa da educação da sua cidade. O que ele pensa dessa administração, o que ele pensa, qual que é as conexões dele. Pensa nisso. Não vote por qualquer outra coisa que não seja a defesa da família, a defesa da liberdade, apesar de ser um pleito municipal, mas também tem valor, também tem a sua relevância. Então preste atenção. Então volta aqui ao texto. Perto dali havia uma propriedade pertencente a um homem chamado Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Meus irmãos, eu entendo que um crente, se ele for para o Ártico, naquele igluzinho lá que só cabe aquele cara cheio de pele, se um crente for lá, ele ajeita para ele lá. Eu penso assim. Crente que anda com Jesus, irmão, não é um mequetrefe, é um crente. Deus prepara para ele. Aquele igluzinho, cabe 2 caras lá, o cara cheio de coisa. Eu fico pensando para que esse cara tomar banho no gelo puro, neve, mas não é o caso. Bondosamente nos recebeu e nos hospedou. O outro, por favor, varão, até o 10. No entanto, o pai de Públio estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe a mão e o curou. Então você entende aí o propósito? Você está entendendo o porquê da tempestade? O porquê de Malta? O porquê da cobra? O porquê de tudo isso, irmãos? Você entende? Por que tudo isso está acontecendo? Você consegue fazer um desenho? Não pode falar que isso espiritualiza muito o negócio. Você consegue abrir a cabeça e pensar por que aconteceu isso com Paulo? Por que ele chegou nessa ilha, irmãos? Então, meu amado, olha aqui. O pai do Públio estava doente, acamado,
sofrendo de febre e diarreia. Hoje, se fosse no hospital, ele ia falar que ele está com virose. Carcava um soro nele, um negócio, e o cara está com virose. Paulo entrou para vê-lo, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Quem curou não foi Paulo, foi Deus. Amém, igreja? O outro, o nome. Como consequência disso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Um dia eu quero trazer o pastor Algueira aqui, para ele contar o testemunho. Ontem ele contou de novo para mim, numa mesa, estava contando para a Palma ali, nós sentamos para almoçar, saí da mesa, era quase 4 horas da tarde, conversando. E ele contou que ele passou por um deserto, que aí ele conta os detalhes, ele chama de deserto, e ele foi mandado, e ele fala o hotel 5 estrelas, né? Aí ele foi um cara muito bem sucedido profissionalmente, chegou no ápice da profissão que ele exerceu, e ele foi para o deserto. E aí no deserto que ele estava, ele tinha frequentado uma igreja, e ele chegou na igreja com eloquência, ele cantava, ele era treinador de pessoas, e tinha um cargo de liderança exponencial. Ele disse assim: eu devia estar nesse lugar aí pregando, eu devia estar ali, porque eu falo bem, eu treino bem, eu devia estar ali. Deus tirou ele dali, desse banco, e mandou ele para o deserto literal. Aí lá, um dia, todos do ambiente, um dia ele vai contar aqui, disseram: esse cara aí, ele é uma bênção, porque ele ora. Lá inclusive, nesse deserto que ele estava, eles tinham muita essa cólica intestinal, para não falar outra coisa. E aí ele orava e eles eram curados. Aí um dia Deus mandou 3 caras para ele: um assassino, um estuprador e um assassino, não é o assassino de crianças, um estuprador e um tipo miliciano hoje, justiceiro, que ele falou, um justiceiro. Chegou esses 3, colocou na frente dele e disse: essa é sua igreja, prega para eles agora, evangeliza eles, discipula eles, cuida deles. Então, meus irmãos, como consequência disso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Então, querido, querida, eu quero te dizer que Deus, Ele tem um propósito debaixo do céu para todas as coisas. O próximo, doutor Luigi, por favor. Eles nos prestaram muitas honrarias, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Então, querido, querida, vamos para a aplicação do texto. Deus não preservou Paulo da tempestade, e você precisa saber disso, para morrer picado de uma cobra. Não, Deus não fez isso. Deus não fez isso. Paulo estava protegido. Você está protegido quando você descansa debaixo da potente mão de Deus. Amém, igreja? Você está protegido. Foi prometido que ele iria a Roma. Lá em Atos 23, verso 11, podemos ler ali. A palavra fala assim, que ele deveria ir a Roma para lá dar testemunho. Então, ele disse que ele iria, 23:11, Atos mesmo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: tenha coragem, pois como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, assim deverá também testemunhar em Roma. Então, meus irmãos, quem disse que ele ia para Roma foi Deus. Se Deus disse para você fazer isso, isso, isso e isso, obedeça, porque Ele vai cuidar de você.
Ele vai te sustentar e Ele vai te levar até o fim. Amém, igreja? Ele não havia chegado lá por acaso, irmãos. Não. Os desígnios de Deus, ou os propósitos de Deus em relação à sua vida, à minha vida, eles não podem ser frustrados. Irmãos, longe de mim de pregar o evangelho triunfalista, longe de mim, longe, mas muito longe, mas aquele que descansa debaixo da mão do Senhor, um cristão coerente com a palavra de Deus, obediente a Deus, obediente à visão celestial, Deus cuida para que ele seja bem sucedido. Pastor, eu conheço uns monte de nego aí que só está aprontando e está bem, viu? Está bem? Querido, infelizmente, não ficará bem para todo sempre. Infelizmente. Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo. Cada semente que você plantar, um dia você vai colher. Cada uma. Não tem como correr disso. Os desígnios de Deus, eles estão acontecendo mesmo quando a tempestade ou as tempestades, tem gente que não gosta só de uma, gosta de várias, elas estão te açoitando, te levando de um lado para o outro, batendo em você. Saiba que Deus está no controle. A tempestade, meus irmãos, foi permissão de Deus. Foi Deus que permitiu que ele passasse pela tempestade. Foi Deus que permitiu que eles chegassem em Malta. Foi Deus que permitiu que eles chegassem lá, porque tinha um propósito. Paulo orou pelo prefeito, foi curado. Orou pelos outros, foi curado. Deus é poderoso. Meus amados, às vezes a ilha que você imagina que foi a tempestade que te levou, olha aqui o jeito que eu estou, olha aqui a luta que eu estou, olha aqui o que essa tempestade fez na minha vida, me descabelou inteiro, eu estou mal, eu estou triste, eu estou não sei o quê, e começa aquela choramingação total. Talvez essa ilha é uma ilha da oportunidade para a sua vida, para você rever a sua história, rever os seus conceitos, rever o caminho que você tem andado, e Deus tem te levado lá, para você ser um abençoador, ser uma bênção, e ser usado por Ele para a glória e louvor dEle, em nome de Jesus. Amém, igreja? Meus irmãos, a palavra do Senhor, trocando totalmente, parece que eu vou dar um looping. A palavra de Deus, hoje até lemos esse salmo, a palavra fala assim: pede-me e darei as nações, pede-me e te darei as nações por herança, Salmo 2. Mas a mesma palavra, ela fala que o Senhor enviará aqueles que seriam salvos. Eu pensava nisso ontem, desde ontem eu estou pensando nisso. Irmão, se você não tem traquejo para evangelizar ninguém, para falar de Cristo com ninguém, para convidar ninguém, para falar nada para ninguém, não tem, pastor, não tenho, não fiz, não tenho vontade de fazer, não tenho coragem de fazer, que eu acho cúmulo. Mas talvez você seja uma dessas pessoas. Mas eu vou te dar um conselho hoje: ore incansavelmente por essa palavra: Senhor, envia aqueles que serão salvos. Se vai enviar na sua casa, eu não sei. Se vai enviar na igreja, eu não sei. Se vai enviar no seu trabalho, eu não sei. Mas que você ore todos os dias da sua vida.
Nós estamos terminando 2024. Nossa igreja não aumentou, ela diminuiu. Mas que 2025 nós possamos mudar a história dessa igreja. E com os nossos joelhos no chão, com o nosso coração quebrantado, meus irmãos, humilhando-se diante da potente mão de Deus, nós, pela graça e misericórdia de Deus, nós conseguimos trazer mais um para a igreja, em nome de Jesus. Amém, igreja? Mas o meu conselho, ore incansavelmente, para que Deus envie aqueles que serão salvos, em nome de Jesus. A ilha pode ser uma ilha de tempestade, mas ela é uma ilha de oportunidades para Paulo. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? Fique de pé, então. Nós agradecemos a Deus, irmãos,